O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador começou então a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje faz um elogio a um administrador desonesto. E à primeira vista, é até meio que constrangedor a leitura desse Evangelho, porque algumas pessoas pensam que Jesus está elogiando a desonestidade do administrador. Mas não, ele está elogiando a esperteza que esse administrador tem. E não é porque está querendo colocar na pauta do dia a desonestidade. Vale a pena ser honesto em todos os momentos, e todos nós, como bons cristãos, seguindo aquilo que nos ensina o Evangelho, como verdadeiros discípulos, seguindo aquilo que a igreja nos ensina, é preciso buscar a virtude da honestidade e vivê-la como virtude mesmo. Mas como é que este administrador se tornou desonesto? Será que foi da noite para o dia? Numa meditação que o Papa Francisco faz deste Evangelho, ele faz essa pergunta: mas não é da noite para o dia que ele se tornou desonesto. As pequenas concessões que ele vai dando a si mesmo, as pequenas concessões que ele vai dando aos outros, cedendo um pouco em cada momento, diante da administração de bens que não lhe pertencem, é que faz com que ele se torne desonesto. E aqui é uma chamada de atenção, inclusive, para que prestemos atenção em como nós administramos os bens que não nos pertencem. Como nós vivemos no mundo do trabalho, como somos honestos na administração do tempo, do serviço que nós temos que prestar a esta empresa ou aquela determinada empresa. Porque são as pequenas concessões de cada dia que vão fazendo com que caiamos na desonestidade.
como aqueles que pensam assim, é só um pouquinho, não tem problema algum. Mas se não lhe pertence, então haverá mais tarde uma cobrança a respeito do tempo, a respeito dos bens que lhe foi dado para a administração. Então é preciso tomar cuidado com as pequenas concessões que vão aparecendo na nossa vida e que nós vamos dando a essas concessões o seu lugar na nossa história. Porque essa desonestidade não vai aparecer de uma hora para outra. É como alguém que, ao administrar uma grande empresa, ele não faz um desfalque e não vai fazer com que a corrupção apareça de uma forma muito grande. Não. A desonestidade e a corrupção, ela vai aparecendo em pequenas coisas e, de repente, a pessoa se tornou um desonesto, se tornou um corrupto, porque negligenciou a administração de bens que não lhe pertenciam. Então, é preciso que sejamos honestos em qualquer que seja a circunstância. O patrão chega a esse administrador e é taxativo. Olha, você já não vai poder mais administrar os meus bens, porque percebeu o que ele estava fazendo. Que ele não estava agindo com responsabilidade diante dos bens que lhe foram entregues para administrar. Bom, quando ele recebe essa informação, ele esboça aqui uma necessidade, não como uma autodefesa, mas consciente das suas falhas, ele quer resolver de alguma forma. Ele manifesta uma desonestidade, mas ao mesmo tempo uma esperteza. Ele sabe das informações recebidas do seu patrão, ele tem consciência, ele sabe que são graves, ele sabe que são verdadeiras, e ele começa logo a pensar numa solução para essa situação. E é exatamente ao pensar nessa solução que ele manifesta a sua esperteza. No entanto, o patrão não volta atrás na decisão de despedir esse administrador infiel. Como ele é bem entendido dos negócios, ele começa a calcular o que ele tem que fazer para garantir o seu futuro. Ele calcula, a partir do que ele conhece ali, daqueles que devem para o seu patrão, e as decisões que ele toma é justamente para que agora estes que devem ao seu patrão devam menos ao patrão, mas fiquem devendo também uma obrigação a ele. Vão sempre olhar para ele dizendo, olha, eu devia 100, ele tirou ali, e ele não está fazendo um favor para o que está devendo ao seu patrão. Ele está tirando ali do lucro que ele deveria ter, ele tira uma parte, olha, parece que ele está fazendo algum benefício para aquele que está devendo ao patrão, mas ele está tirando daquilo que ele ganharia em cima daquilo que ele estava negociando com essas pessoas. E é aí que se manifesta a sua esperteza. O elogio hoje é para a esperteza desse administrador infiel. Que ele é infiel, fica claro no Evangelho. Jesus não está elogiando a infidelidade, está elogiando a esperteza, e no fim diz assim, os filhos deste mundo, os filhos das trevas, são mais espertos do que os filhos da luz. E é exatamente um ensinamento para que não nos descuidemos disso, porque à medida em que os deste mundo são mais espertos, eles vão utilizando-se dos meios que têm ao seu alcance para disseminar o que não presta. Por exemplo, olhe para os meios de comunicação, que é uma riqueza que está ao nosso alcance. E quantos que investem nos meios de comunicação com uma esperteza muito grande para gerar lucros para si e disseminar o que não presta, disseminar a violência, disseminar uma cultura de morte, disseminar coisas que são imorais, que vão contra os bons costumes, que vão contra a doutrina da igreja, mas eles estão pegando aquilo que faz com que as informações cheguem rápida aos lares e se valem disso para disseminar o que não presta. Mas veja, a esperteza daqueles que, conduzidos pelo Espírito Santo, entendem que esses meios podem ser eficazes para levar
a moral e os bons costumes para a vida das famílias. E que aparecem na história da igreja, como Padre Eduardo, que nós conhecemos tão bem, que numa esperteza muito grande, utiliza-se desses meios que num primeiro momento parece que estão a serviço só do mundo, mas utiliza-se desses meios para que a boa informação, para que o evangelho chegue aos corações. É preciso que os filhos da luz sejam espertos, que os filhos da luz ajam com esperteza, para que a palavra do evangelho chegue aos corações. É ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, diz o evangelho numa outra ocasião. A astúcia desse administrador infiel, ela é mundana, porque ele quer se valer de uma desonestidade para garantir o seu futuro. Mas Jesus e a igreja nos fala de uma esperteza junto com a honestidade, sem perder de vista a honestidade, mas ser esperto, para chegar à frente, para se colocar na vanguarda, para que então a moral, os bons costumes, aquilo que ensina a igreja, chega aos corações. Essa esperteza da qual Jesus diz, noutra passagem do Evangelho, dizendo que convida-nos a ser astutos como as serpentes e simples como as pombas, é a união dessa esperteza com a honestidade, é a união da habilidade da serpente, da astúcia da serpente com a simplicidade das pombas, unir essas duas dimensões como graça do Espírito Santo, que é uma graça que devemos pedir, para que tenhamos um olhar de esperteza para viver de fato como filhos da luz e utilizar daquilo que está ao nosso alcance para fazer que a honestidade, que a justiça, para fazer com que o bem, com que o amor a Deus e o amor ao próximo chegue aos corações. A palavra hoje é: não sejamos desonestos e nem muito menos fiquemos dando as pequenas concessões para a nossa vida que vão fazer com que a gente caia na infidelidade depois. À medida em que a pessoa diz assim: olha, essa é pequena coisa, não tem problema. Essas pequenas infidelidades manifestam depois uma grande infidelidade e manifestam uma corrupção. É preciso ser fiel nas pequenas coisas e, sobretudo, naquilo que ninguém está vendo. Porque algumas pessoas pensam exatamente assim: ninguém está vendo, é simples, é pequenininho. É ser fiel nas pequenas coisas. Eis que é a ordem de Jesus. E não ficar dando concessões, porque essas pequenas concessões de desonestidade, pequenas concessões de corrupção, elas danificam a própria vida e danificam a vida do outro. Sejamos fiéis e sejamos honestos. Esta é a ordem de Jesus. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.